Boa tarde, pessoal! Hoje o nosso conteúdo será sobre orações subordinadas substantivas, ok? Então vamos lá. As orações subordinadas substantivas, elas vão atuar como o próprio nome já diz, como um substantivo da oração principal, complementando-a, certo? E em determinados momentos, elas vão cumprir algumas funções sintáticas, dentre elas teremos a função sintática de sujeito ou predicativo, ou ainda objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto, ok? As orações subordinadas substantivas normalmente são introduzidas por conjunções integrantes que e se, tá? Essas duas especificamente. E integrantes porque elas vão integrar uma oração com a outra. A classificação delas fica a seguinte: quando ela tiver a função de sujeito, ela vai ser chamada de oração subordinada substantiva subjetiva. Quando ela tiver a função de objeto direto, ela se chamará oração subordinada substantiva objetiva direta. Ainda quando ela tiver a função de objeto indireto, essa minha oração será chamada de oração subordinada substantiva objetiva indireta. Quando ela tiver a função de complemento nominal, ela será chamada de oração subordinada substantiva completiva nominal. E ainda, quando ela tiver a função de predicativo, ela será chamada de oração subordinada substantiva predicativa. E por fim, se ela tiver a função de aposto, ela vai se chamar oração subordinada substantiva apositiva. Então agora nós teremos a explicação de cada uma delas, de suas funções, certo? Dentro da oração principal e alguns exemplos. A oração chamada de subordinadas substantivas subjetivas, ela vai atuar como um sujeito da oração principal e ela aparece em terceira pessoa, aparece sempre em terceira pessoa. Tá? Temos aqui um exemplo. É bom que todos se mantenham, aliás, informados, ok? Então, nós temos é bom como a oração principal. E que todos se mantenham informados é o meu sujeito, certo? Em relação à oração principal, ok? Lembrem-se, eles têm terceira pessoa, certo? No caso aqui, terceira pessoa do plural. Em relação à oração principal, eles são o sujeito, ok? Então, por isso, a minha oração subordinada recebe o nome de substantiva subjetiva, ok? Tem um outro exemplo com uma terceira pessoa do singular. É conveniente que você esteja presente, ok? Então, é conveniente é a minha oração principal. Que você esteja presente é o meu sujeito desta oração principal. Ou seja, para quem é conveniente? Que você esteja presente, certo? Por isso, a minha oração subordinada substantiva recebe o nome de subjetiva. Lembrando daquele detalhe, representa o sujeito da oração principal e está na terceira pessoa do singular neste caso. Objetiva direta. A objetiva direta, ela vai ter a função de objeto direto do meu verbo da oração principal. Ou seja, o verbo, ele precisa de um complemento e ele vai ser objeto direto porque ele não terá uma preposição na ligação desse complemento. Vejamos o exemplo. Constatamos que não haviam publicado a notícia sobre o tráfico de animais.
constatamos é o verbo da oração principal. Verbo transitivo direto, porque aqui eu não tenho nenhuma preposição, certo? Lendo novamente, constatamos que não haviam publicado a notícia sobre o tráfico de animais. Então, toda essa parte grifada em vermelho, tá? Vai ser a minha oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque a função dessa parte em vermelho, em relação ao verbo da oração principal, é de objeto direto. Por isso, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. A seguinte é o contrário, né? Objetiva indireta. Então, ele vai exercer a função de objeto indireto do verbo da minha oração principal. Lembrando que por que eu tenho um objeto indireto? Porque nessa ligação entre a oração principal e o complemento existirá uma preposição. Vejamos o exemplo. Precisamos de que as pessoas se conscientizem sobre o tráfico de animais. Precisamos é uma oração principal, ok? E lembrem-se, o complemento dela está sendo ligado por uma preposição. Então, eu tenho aqui um objeto indireto. Isso me leva a nomear esta oração subordinada substantiva como objetiva indireta, ok? Seguindo, agora nós teremos a completiva nominal, ou seja, é um complemento de um nome. E esse nome poderá ser um substantivo, um adjetivo ou até mesmo um advérbio, ok? Seguindo com o exemplo. Os pesquisadores tinham interesse em descobrir as espécies ameaçadas, ok? Então, eu tenho a frase, os pesquisadores tinham interesse, é a minha oração principal, certo? Tinham interesse, eu tenho aqui um verbo e o interesse um substantivo, ok? Agora, o meu complemento da oração. Em descobrir as espécies ameaçadas. Por que ele é um complemento? Ele é um complemento do substantivo aqui da minha oração principal, que está representado pela palavra interesse, ok? Então, se ele é um complemento de um nome, que aqui é chamado de substantivo, eu vou chamar esta oração de subordinada, substantiva, completiva nominal, ok? Seguimos para a predicativa. A predicativa, ela vai exercer a função de predicativo do sujeito da oração principal. Então, é importante lembrarmos que, para a gente ter um predicativo do sujeito, o meu verbo precisa ser de ligação. Ok? Então, vamos ao exemplo para esclarecer esse verbo. O desejo dos pesquisadores era que os resultados não fossem negativos, tá? Então, a minha oração principal vai ficar: o desejo dos pesquisadores era, tá? Tudo isso é o meu sujeito, ok? Eu tenho aqui um verbo de ligação, que é o verbo ser, na conjugação era. E o complemento disso, né, que os resultados não fossem negativos, é um predicativo do sujeito, porque é o desejo do meu sujeito da oração principal, certo? Então, eu tenho um predicativo do sujeito que me liga ao sujeito por um verbo de ligação. Neste caso, que os resultados não fossem negativos, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, predicativa. E, por fim, vem a apositiva, certo? A apositiva vai ter a função de aposto de um nome da oração principal.
Algumas regrinhas. Ela é precedida por 2 pontos na maioria das vezes, certo? Então, eu vou encontrar na minha oração subordinada apositiva 2 pontos. Ou ainda, em algumas, ela pode aparecer entre vírgulas, tá? Mostrarei um exemplo de cada para vocês. O diretor da ONG pediu o seguinte... 2 pontos, ó, que todos se empenhassem na luta, certo? Ou seja, que todos se empenhassem na luta é o aposto desta oração principal, certo? Por isso, ela recebe o nome de oração subordinada substantiva apositiva. Este está bem demarcado com os 2 pontos. Neste outro exemplo, eu tenho seu único plano que a equipe mapeasse todas as espécies foi concluído. Então, olha aqui, seu único plano foi concluído, apesar de separados, é a minha oração principal. Ó, eu fiz o indicativo, certo? Com a oração principal. E esse grifado de vermelho, que a equipe mapeasse todas as espécies, é um aposto, porque ele está sendo uma explicação do meu plano, ok? Então, neste caso, ele vai receber o nome de oração subordinada substantiva apositiva, certo? Qualquer dúvidas, nós discutiremos em aula, ok? Agradeço a presença de vocês e até mais.